Vamos lá, então. Boa noite, professor. Boa noite, professor. Boa noite, professor. Boa noite, professor. Bom, vamos lá. Antes da gente começar a aula, 2 recados, né? Um mais importante aí, especialmente sobre semana que vem. Como a gente falou semana passada, na próxima semana, dia 1º de junho, a gente vai ter aquele exercício valendo 30% da nota, que é 30 pontos, né? Então, o que acontece? Se vocês olharem lá no portal do aluno, a aula da semana que vem já está disponível para vocês, e dentro da aula da semana que vem, vocês têm um material de estudo, né? Vocês vão ter um texto, tá? Então, deixa eu compartilhar aqui o texto, mas, enfim, deixa eu compartilhar só o texto. Então, o que acontece? Lá no portal do aluno, no AVA, né, vocês têm já a aula da semana que vem habilitada. Dentro do material de estudo da aula que vem, vocês vão encontrar esse texto aqui, tá? Então, é um texto aí que vem falar sobre a questão do Mercosul, né, a questão aí de globalização, soberania, economia, enfim, questão aí envolvendo o Mercosul. Então, é um texto de 27 páginas, né? Então, vejam que não é um texto lá tão pequeno, não é um texto tão simples, mas é um texto bastante interessante aí dentro do nosso contexto de aula, inclusive aquilo que a gente vai falar hoje, né? Então, esse texto que já está lá disponível para vocês é o texto de apoio para vocês poderem resolver a questão na semana que vem, tá? Então, hoje eu só estou explicando, a atividade é terça-feira da semana que vem, né? Hoje vocês não vão fazer nada, eu só estou apresentando previamente aqui para vocês terem noção. Então, qual é a primeira orientação? Deem uma lida nesse texto, para que lá na próxima terça-feira vocês já saibam mais ou menos do que se trata, né, a atividade avaliativa. Aí, o que acontece na terça-feira da semana que vem? Né? Na terça-feira da semana que vem, eu vou divulgar as questões para vocês, tá? Então, vocês só vão saber o que responder na semana que vem. Eu vou compartilhar aqui um arquivo Word, que não são as questões dessa atividade, é uma questão que eu fiz lá para o direito previdenciário, mas aqui é para vocês entenderem a lógica que eu vou utilizar para vocês identificar qual a questão que vocês vão ter para responder, né? Então, isso aqui eu vou entregar para vocês na semana que vem, né? Eu só estou explicando a metodologia que vai ser utilizada. Então, basicamente, o que acontece? Vocês vão ter que me enviar a resposta por e-mail, né, o e-mail aqui da instituição, entre 5 e 15 linhas, e vocês vão ter que me enviar isso até a meia-noite, né, no caso de vocês, à meia-noite do dia 1º de junho, tá? Então, e como é que vocês vão identificar qual questão fazer, né? Então, o que acontece? Vejam que aqui tem um quadro, e cada letra corresponde a um número. Esse número aqui é o número da questão, tá? Então, vamos pegar aqui o exemplo, né? Vamos pegar aqui o exemplo do nome Gustavo. O que eu quero que o que vocês vão fazer? Vocês vão identificar a terceira letra do nome de vocês, né? Nesse exemplo, Gustavo é letra S. Deixa eu só admitir aqui o pessoal. Está entrando na sala. Acho que já entraram. Então, vejam, aqui a letra S, porque a terceira letra do nome de Gustavo é a letra S. A letra S, dentro do quadro aqui, vejam que corresponde ao número 5. Então, o que o Gustavo, né, não sei se tem Gustavo na sala, mas enfim, o que o Gustavo vai responder? Somente a questão 5. Né? Então, é essa lógica aí que vocês vão utilizar na semana que vem, né? Então, veja, o Gustavo, letra S, por que a letra S? A terceira letra do nome corresponde ao número 5. Né? Então, o que o Gustavo vai fazer? Vai me mandar a resposta da questão número 5 por e-mail. Né? Então, essa é a lógica aí que eu coloco. Né? Então, as pessoas, de um modo geral, conforme o nome da pessoa, vai ter aí a sua questão. Responde só uma questão, mandou por e-mail, está resolvido, né? Tá aí feita a atividade. Isso semana que vem.
Oi, diga. Qual que é a data? Dia 1º de junho. Né? Eu vou divulgar isso daí às 7h15, vocês têm que me enviar até meia-noite. Né? Então, na terça-feira que vem. Né? Então, na terça-feira que vem, ao invés de eu dar a aula, né, ter conteúdo, enfim, isso que a gente faz todo dia, vai ser só essa atividade. Né? Então, 7h15, eu vou abrir aqui a live, vou trazer as questões, vou explicar, que eu acabei de falar tudo de novo, né? E aí essas questões eu vou deixar lá no portal do aluno, né, junto com o material de estudo, para vocês poderem baixar, enfim, ler com calma. Né? Então, mais ou menos é isso que vai ser a atividade avaliativa da semana que vem. Então, vocês vão pegar aqui o texto e vão responder a questão. Diga lá. Boa noite. Pelo que eu entendi, então, é uma questão só que nós vamos responder cada pessoa? Uma só. Cada um responde uma questão só. Nesse arquivo tem várias questões, mas vocês desconsiderem as outras que não são aquelas do seu nome. Né? Então, se não é do seu nome, vocês descartem. Né? Nesse exemplo aqui, tinham 7 questões. Né? Nessa atividade aqui. Professor, só que cada pessoa faz uma só. Não, desculpa, professor, fiquei sem querer aqui. Não, tranquilo. Então é isso, né? Então, só para vocês já terem essa noção da semana que vem. Semana que vem eu vou explicar isso aqui tudo de novo, tá? Tudo aí, enfim, o que eu acabei de falar, eu vou mostrar com as suas questões já específicas. Isso aqui eu só peguei um arquivo, né, de outra turma aí que eu já fiz no início do ano, tá? Então, isso é a aula da semana que vem, que vai valer 30 pontos, caso responda de forma coerente, né, de forma decente aí, tá? Então, isso aqui é para a semana que vem. Bom, para essa semana, né, eu deixei até a tela lá, né, antes da aula. Então, o segundo recado, né, mudando de assunto, o segundo recado é quem quiser participar aí de um simpósio, né, em que eu vou dar uma das palestras, fica o convite, tá? Fica o convite, é aquilo que eu falei na aula passada, é só um convite, é só enfim, né, é facultativo, quem quiser, se puder, e se isso não atrapalhar, né? Então, eu encaminhei o link aí, que é o site, que tem as instruções aí de como se inscrever e tudo mais. Não é gratuito, tá? Mas é um seminário aí internacional que é promovido aí por 3 associações, né, de direito público, e eu sou um dos palestrantes aí na quinta-feira, tá? Então, fica o convite para quem quiser, para quem gostar, ou quem, enfim, se interessar pelo assunto. O grande detalhe é que esse seminário, ele não é gratuito, é R$100, acho que é a taxa para poder assistir às aulas, mas ele vale um certificado de 20 horas, né? Então, vocês aproveitam isso daí para a faculdade, tá? Então, fica aí o convite. Professor, você enviou um link ali para o Thiago enviou para a gente, mas aquele link, ele só dá só uma pasta cheia de escritas, né, no caso, não tem como acessar nada e se inscrever em nada. Então, esse é o site lá da instituição, né? Deixa eu entrar aqui no site, deixa eu dar uma olhada. Você tem um e-mail aqui para poder se inscrever. Porque não tem como a gente se cadastrar por aquele que o senhor enviou para a gente, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui. Peraí que eu recebi a arte aqui do evento, deixa eu ver se ela fala como se inscrever. Vou aproveitar aqui. Deixa eu carregar aqui. Só um pouquinho que eu já... Realmente não fala aqui onde se inscrever. Eu vou... tem aqui. Inscrições até o dia 26. Infelizmente, a arte do pessoal não colocou o link para se inscrever. Teria que mandar um e-mail ou ligar para esse número lá da associação, né?
dessa instituição aqui que se chama IBDAFT, tá? Mas enfim, né, eu só vou palestrar, eu não organizei, realmente é uma falha deles aí, mas tem o contato lá da associação. Deixa eu pegar aqui. Eu acho que eu já mando para vocês aqui no link. Realmente, é agora que eu percebi que fizeram toda a propaganda, mas simplesmente não divulgaram. Quem quiser se inscrever, manda um e-mail para essa pessoa aqui. Ela é a secretária lá que me convidou, enfim, ela está ajudando a organizar, ela vai conseguir, tá? Então, mande um e-mail para essa Jennifer aqui, ela vai auxiliar vocês aí, quem tiver interesse. Tá? Vou ver se eu acho o telefone aqui, mas acho que telefone não vou ter. Tenho só o e-mail dela, mas o e-mail, né, mandem lá para ela dá um jeito, tá? Então, mas fica o convite, né? Fica o convite aí, quem tiver interesse. Bom, então esse é o segundo recado. Vamos para aquilo que importa, né? Que é a nossa aula de hoje. Vamos compartilhar aqui agora a tela da aula de hoje, os slides de hoje. Slide, né, que sempre está disponível lá para vocês podem sempre baixar e tudo mais, tá? Então, o que a gente vem falando nessas últimas aulas? A gente vem falando de macroeconomia, né? A gente vem falando aí sobre as grandes diretrizes, né, que o Estado brasileiro tem para equilibrar a balança, né, equilibrar aí as relações econômicas, e dentro dessas ferramentas que o governo tem, né, que o Estado brasileiro tem, a gente já viu, já falou da política fiscal, né, a gente falou aí sobre a questão tributária, a gente já falou na aula passada sobre a política monetária, em específico aí juros, né, a gente viu lá toda aquela sistemática de o que, né, aumenta preço, não aumenta preço, incentiva a economia. Hoje a gente vai fechar com o terceiro braço, né, com o terceiro braço aí dessas políticas macroeconômicas, que é a questão da política cambial, né? Então a gente vai falar um pouquinho aí sobre essa questão do câmbio. E quando a gente fala em questão de câmbio, a gente está falando em moeda, naturalmente a gente está falando aí das relações internacionais, né? Então, a gente já mencionou várias vezes, em algumas aulas a gente, né, colocou como exemplo, e a questão da globalização. Então, essa política cambial ela é extremamente necessária, né, e importante nesse contexto, porque a gente vive um mundo absolutamente, né, único. Hoje o mundo virou uma coisa só, e aí são vários os fatores, né, tecnologia, facilidade de locomoção, tudo isso tornou, né, o mundo uma grande, né, muitos chamam aí de aldeia global, né, todo mundo, uma coisa relacionada à outra, ninguém mais vive isolado. Bom, esse mundo, né, interconectado, fomenta, né, e vem desenvolvendo aí cada vez mais o tal do comércio internacional, né? Então, é aquilo, né, vocês estão começando no direito agora, mas você tem uma área do direito que é pouco explorada, né, poucos profissionais estão nessa atuação, mas que é uma área que só tende a aumentar e multiplicar, que é a parte do direito aí internacional, a parte do direito aduaneiro, né? Então, o direito que se ocupa dessa parte de exportação e importação, né? Então, isso daí é algo que cresce muito e poucos advogados conhecem a fundo essa parte do direito, né? Então, e qual é a lógica aí? Por que é importante essa parte do direito? Porque o comércio internacional ele só tende a aumentar, né? Só tende a aumentar. Existe, claro, né, um protecionismo, claro que cada governo governa para o seu povo, não para o mundo, né? Mas o comércio internacional é uma tendência já há muito tempo, né? Aliás, o comércio internacional é algo que já existe há mais de 500 anos aí nessa ferramenta, né, de trocas e tudo mais, e isso tende a crescer e se tornar mais rápido
rápido e a coisa ficar aí cada vez mais vinculada, né? Então, cada país, na prática, está acontecendo o quê? Cada país está se especializando em determinada cultura, né, em determinada tecnologia, e está aprofundando aquilo, né? Então, nós, Brasil, por exemplo, temos uma grande vocação para produtos agrícolas, né? Enfim, alimentos. E cada vez mais o Brasil está se aprofundando nisso. Países, né, e tradicionais já em outras áreas, por exemplo, o Japão, Coreia do Sul, eles focam em tecnologia, né, enfim, em algo... Então, cada país acaba tendendo a explorar aquilo que ele sabe fazer melhor, né? E a hora que ele faz melhor, ele faz mais barato, ele faz mais eficiente, ele se torna competitivo aí no mundo, e óbvio, né, nenhum país hoje no mundo consegue fazer de tudo, então um depende do outro, e o comércio internacional gira em torno disso, né? A oferta e a demanda em níveis globais, né? Então nós temos aí essa questão da exportação e importação, que é muito influenciada pelo preço, né, pelo preço da moeda. Então, o que a gente está vendo nesse momento histórico, aí, nesse ano, ou desde o ano passado? O dólar subiu exponencialmente, né, chegou a 5,70. Com o dólar a 5,70, o produtor brasileiro, né, o que ele faz? O que ele vai buscar? Ele quer buscar esse dólar supervalorizado. E o pessoal lá de fora, olhando que o real não tem valor nenhum, né, então $1 compra muito mais no Brasil do que compra lá nos Estados Unidos. Ou seja, né, o mundo veio aqui no Brasil buscar esses produtos que o Brasil exporta e tem a vocação, né, de exportar, que são os alimentos, são os grãos, são a carne, tudo isso. Então, o que acontece? Com o real desvalorizado, ficou muito barato comprar no Brasil. Então, o mundo inteiro está comprando do Brasil. Aí, o que acontece? Falta no mercado interno, né, a carne, né, vamos pegar o exemplo da carne. A carne nunca teve um preço tão alto, né, mas nunca teve um preço tão alto. Por quê? Porque está sendo exportado. Porque saiu, inclusive, essa semana, uma pesquisa, o brasileiro está consumindo 25% menos carne do que fazia 2 anos atrás, né? Então, vejam só, o consumo interno não aumentou, né? Mas por que está esse preço tão alto? Porque o consumo internacional está aumentando, né? Então, o produtor brasileiro, ele prefere vender para fora, né? Ele vende para o exterior, e aí gera uma inflação, né? Gera uma inflação desse produto, e isso vem acontecendo com o milho, com soja, com a carne, enfim, os produtos agrícolas em geral, né? A gente teve o arroz, né? Um exemplo muito próximo também. Então, o produtor, ele está exportando, né? Porque ele recebe em dólar, ele vende em dólar, e aí ele lucra mais com isso, né? Vale a pena exportar. Isso gera, né, efeitos negativos para o consumo interno no Brasil, porque fica mais caro, né? Fica mais caro. E aí a gente já vai ver na sequência qual é o papel do governo brasileiro. Criar mecanismos para colocar freio nisso, né? Uma das formas é usar a política fiscal, por exemplo, tributar mais a exportação, aumenta a carga tributária, né? E outra ferramenta é a política cambial, né? Atuar para que o dólar desvalorize, para que a coisa fique não tão valorizada, ou seja, dar uma amenizada aí, na atuação ou nessa exportação, né? Então, a gente vive aí de ciclos, né? De ciclos, esse dólar elevado, não tão elevado como é hoje, mas o dólar supervalorizado aconteceu no início dos anos 2000, aí o Brasil recuperou a economia, o dólar caiu um monte, então muitas e muitas indústrias que só exportavam, né, vou dar o exemplo das madeireiras aqui no Brasil, elas só exportavam, porque o dólar era valorizado, valia a pena só exportar. De repente, não valia mais a pena exportar, o dólar caiu, né? Aí um monte de empresa que vivia de exportação teve que se ajustar ao mercado interno, né, porque o dólar desvalorizou. Aí, então, veja, são ciclos, são momentos econômicos aí que acabam gerando, né, um grande
Problema para a indústria, né, para aqueles que produzem no Brasil, porque você não tem estabilidade. Uma hora vale a pena, outra hora não vale mais. Uma hora, se você não exportar, você quebra, outra hora, se você só exportar, você quebra também. Então, é uma volatilidade, né? O mercado ele é muito volátil, e então, de uma certa forma, os contratos de longo prazo, né, não são aí recomendáveis no Brasil, porque a coisa varia muito aqui. A gente não tem uma estabilidade muito séria, né, muito firme aí para que o empresário faça um contrato, por exemplo, de 10 anos. Em 10 anos muda tudo, em 10 anos vira de ponta cabeça. Então, nós temos o comércio internacional com a ideia das exportações, né? Exportações é a saída do produto, né, óbvio, para o exterior. É bom exportar, né? Porque quando você exporta, o que está acontecendo? Alguém lá fora está comprando de você. Se alguém está comprando de você, esse alguém está te dando dinheiro. Como você está aqui no Brasil, você está recebendo dinheiro do exterior, então está entrando, né, entrando dinheiro no país. Então essa é a lógica daquilo que a gente fala de balança comercial, né? A balança comercial, em regra, ela deve ser superavitária, né, para que ingresse mais dinheiro do que saia dinheiro do país. Então, qual é a lógica? Né? A lógica é que o Brasil deve buscar sempre exportar mais do que importar, porque aí entra mais dinheiro no país, circula mais riqueza, se produz mais, enfim, né, a coisa movimenta. Só que, né, infelizmente, existem os efeitos colaterais. Um deles é a afetação ao preço, né, que é o que nós aqui, que estamos, enfim, consumindo dentro do nosso país, a gente está vendo aí nos últimos meses, né, uma inflação bastante ascendente, né, a gente está com uma inflação aí beirando já 6%, 7% ao ano, que é algo que há muito tempo não se via, né? A inflação ela é muito ruim porque ela corrói a renda do trabalhador, ou seja, a população, ela, via de regra, ela empobrece, né? Você recebe os mesmos R$2.000, mas o litro de leite está ao dobro, o preço da carne está ao triplo, né? O quilo do arroz está ao dobro. Então, você tem menos valor daquilo que você ganha. E a reposição salarial, aí é um outro problema que a gente vê no Brasil agora, muito sério. A reforma trabalhista que teve em 2015, ela, de um modo geral, ela teve um grande efeito, um efeito, assim, avassalador aonde? Nos sindicatos, né? Hoje, o Brasil tem uma meia dúzia ainda de sindicatos que tem força, né? Os sindicatos, de um modo geral, estão agonizando aí, porque não tem mais receita. Basicamente, o que a reforma da reforma trabalhista fez? Eliminou aquela tal da contribuição sindical obrigatória. Então, todo mundo era obrigado a contribuir, era um imposto, né, uma forma de tributo aí. E a reforma trabalhista falou, não, quem não quiser não precisa pagar isso daí. Obviamente, né, quem continua pagando? Aqueles que não sabem que dá para parar de pagar, essa que é a verdade, porque a grande maioria não quer mais contribuir. E aí, sindicato sem dinheiro não tem dinheiro para, enfim, né, para fazer aí aquilo que eles sempre fazem, que é peitar a empresa, que é fazer comício, enfim, né, qualquer empresa, qualquer entidade sem dinheiro fica enfraquecida. Então, hoje, no Brasil, a gente tem esse problema, né? A reposição salarial, ela é muito ínfima, não chega nem perto aí da inflação. Aí vem o problema da pandemia, né? As empresas, de um modo geral, falam para o empregado, olha, você tem duas opções, ou continuar trabalhando até por menos, né? Ou eu te mando embora, né? O que você prefere? Aí, nessa crise, que é resultado direto do desemprego, a pessoa olha, né, para o mercado de trabalho, meu Deus, tem 30 milhões de desempregados, eu vou ficar quieto aqui na minha, prefiro ganhar menos do que não ganhar nada, né? Então, vejam que é um ciclo vicioso, né? Um ciclo aí bastante ruim para a economia brasileira, esse tipo de situação, né? Então, é
A gente está vivendo um momento bastante problemático para a renda, né, da população em geral. A gente está vendo o rico ficando muito mais rico, né, negócios pela internet, quem é empresário, tem um monte de lugar aí que nunca vendeu tanto, nunca lucrou tanto, mas aquele e a população em geral, que é a classe média e pobre, está cada vez e muito mais pobre. Um dado, né, que aponta isso claramente é o número de miseráveis, né, pessoas aí que não têm dinheiro para comer, né, não é nem comprar, é para comer, para sobreviver, né, aumentou aí, hoje acho que o Brasil já tem 19 milhões de aquilo que é classificado, né, como abaixo da linha da pobreza, que não tem dinheiro para comer, né, se não tiver ajuda de qualquer que seja a fonte, eles não comem, né, passam fome. E isso aumentou, né, exponencialmente aí esse número. Então, vejam que a gente está vivendo um momento bem crítico, né, em termos socioeconômicos. Mas, enfim, as exportações, aí, de um modo geral, né, são incentivadas por uma taxa de câmbio em que o real é desvalorizado. E, do outro lado, as importações é o contrário, né? As importações acabam sendo o contrário, porque se o dólar é muito caro, a importação vai comprar em dólar, né? Então, você vai pagar caro, né, lá fora e automaticamente fica caro aqui internamente, né? Então, a gente tem, né, vamos pegar um exemplo, até esses dias eu estava vendo uma reportagem, ali na região da fronteira com o Paraguai, né? Nunca tantos paraguaios vieram no Brasil fazer compra. Está invertendo, né, o fluxo. Historicamente, sempre o brasileiro ia lá para fazer compra, porque lá era muito mais barato. Agora não, né? O real está tão desvalorizado que o paraguaio, que está com uma economia forte, o Paraguai desenvolveu muito o lado econômico, o paraguaio está vindo no Brasil comprar, né? Porque no Brasil está mais barato algumas coisas, né? Então, vejam como uma coisa está diretamente vinculada, né? Então, vejo como a taxa de câmbio, né, afeta diretamente a gente, né? Então, e aí é um problema, porque, basicamente, né, o que o Brasil exporta? O Brasil exporta grãos, né? O Brasil exporta produtos agrícolas. E o que o Brasil importa? Via de regra, o Brasil importa tecnologia, né? O Brasil não tem uma indústria de tecnologia muito avançada. Claro que tem, óbvio, a gente tem, mas não é ponta, não é volumosa. Então, a gente importa muito celular, computador, dispositivo de informática, automóveis, né, peças, acessórios para a indústria, enfim, né, a tecnologia como um todo a gente importa muito, né, e aí a gente tem esse problema, né, vamos pegar um problema aí que muitos de vocês, né, vão pegar a idade de vocês aí, um videogame, né, quem gosta de PlayStation, por exemplo, tem que pagar 4, 5 mil reais num videogame, né, então vejam só, por que é tão caro? Porque compra em dólar lá fora custa $1.000, $1.500, para um americano, para um europeu, isso aí é troco, o salário mínimo de um europeu, de um americano é $1.000, né, então vejam, lá no exterior, um videogame custa um salário mínimo, né? Só que aqui no Brasil custa 4 a 5 salários mínimos. Então, vejam como esse problema de não ter tecnologia própria torna ela inacessível. Deixa a gente com uma barreira para acessar esses dispositivos, automaticamente a gente não tem, a gente não consegue desenvolver a mão de obra, né? A gente fica defasado. E um país defasado produz mais lentamente, desenvolve com menos velocidade, enfim, né, a gente continua subdesenvolvido, né, a gente continua terceiro mundo em razão aí de não ter meios, né, de pular essa barreira. Então, enfim, né, tudo tem sua relação aí com essas questões econômicas. Bom, o que influencia, né? O que influencia? Então, isso aqui é um organograma que acaba resumindo aquilo que a gente vem falando, né? Vejam só, quando que aumenta a exportação? Quando os preços externos em divisas aumentam,
né? Então, quando o dinheiro exterior, quando o mundo tem mais dinheiro, né? E esse dinheiro está mais valorizado, né? Então, a taxa de câmbio aumenta, a renda mundial aumenta, mas os preços internos, né, em reais diminuem, né? Então, nós temos aí as exportações. E as importações, do outro lado, né, acaba sendo o inverso, né? A gente tem aí esse quadrinho resumindo aí quando que há um incentivo à importação e outra à exportação, né? Isso daí, em termos de mercado, né, isso daí é algo extremamente importante, né? Vamos imaginar uma empresa, né, uma indústria automobilística, né? Vamos imaginar lá a Ford, né, que simplesmente decidiu que vai sair do Brasil. É aquilo, 70% dos componentes de um veículo são importados. Quando ela veio para o Brasil, ou a Ford já é muito antiga, né, está há 40 anos, mas vamos colocar 15 anos atrás, para montar um carro custava, né, vamos imaginar aí, de peça, custava 20 mil lá para a Ford. Por quê? Porque comprava com dólar a 2 a 3 reais. Hoje, né, com dólar a 5,60, esses 20 mil viraram 35. Então, veja, o mesmo veículo, ele podia ser montado por 20, agora tem que ser montado por 35. Só que se a Ford repassar esse preço para o consumidor, ela não consegue vender, né? Ela não vai conseguir vender aquele veículo. Então, ela não repassa o preço integral para o consumidor, ela reduz a margem de lucro, né? Então, o que acontece? A empresa acaba reduzindo a margem de lucro para tentar vender. Só que, ao fazer isso, né, você cria uma expectativa de você ganhar no volume, né? Já que cada carro vendido você lucra menos, então eu vou tentar vender mais carros, mais veículos, para compensar aquilo que eu não ganhava em valor agregado. Só que aí vem o problema da crise de renda interna do país, né? Não tem, né, houve um desaquecimento. Então, veja, aquela empresa que tinha um planejamento de vender, sei lá, 1.000 carros por mês, para compensar aquele custo, só conseguiu vender 400 carros. Só que qual é o problema? O custo do aluguel aumentou, o custo da mão de obra aumentou, o custo de prestador de serviço aumentou, o custo de insumo aumentou, tudo aumentou. Então, fica inviável, né? Simplesmente fica inviável produzir, né, naquelas mesmas condições. Então, vejam como o impacto disso, né, leva empresas, e o exemplo atual é a Ford, aí, até outras fabricantes, simplesmente, no Brasil não vale mais a pena produzir, vamos embora, né? Vamos embora, vamos só manter os carros aí que, né, são importados, né, são feitos em outros países, a gente mantém só a venda e a assistência técnica. Então, veja, né, isso é o mercado e funciona assim. Bom, a taxa de câmbio, né, a taxa de câmbio é isso que a gente está falando, é o custo da moeda estrangeira, né, então, a taxa de câmbio ela aumenta ou diminui, né, ou seja, a moeda estrangeira aumenta ou diminui. O padrão internacional acaba sendo o dólar, né, não porque há uma convenção com relação a isso, mas sim porque, né, já desde a década de 60, 70, os Estados Unidos acabaram se tornando a vanguarda, né, na economia mundial, e, de uma certa maneira, eles impuseram o padrão do dólar americano como o padrão, né, internacional aí de trocas. Mas, né, vamos pegar o exemplo do euro, o euro vale mais que o dólar, né? O euro está valendo aí 6 a 6,50 reais, enquanto que o dólar está 5,30. Então, veja, o euro vale mais, mas o padrão internacional, né, de referência acaba sendo o padrão dólar, né? Pode ser o ien chinês? Pode ser o euro? Pode também, né? Tudo isso acaba sendo só referência mesmo. Bom, essa balança de pagamentos, né, tudo aquilo que entra e sai de um país, né, isso é registrado, né, esses pagamentos internacionais, essas transações internacionais, elas são sempre bem regulamentadas. No Brasil, a gente tem
todo um sistema de comércio exterior, né, que a gente chama de Siscomex. Isso aí é a Receita Federal do Brasil que controla, juntamente com o Banco Central. Então, existe todo um cuidado, né, de registrar essas operações. É tudo por um sistema, é tudo, né, o famoso despachante aduaneiro, ele vai ter que fazer as declarações, é algo bem burocrático, vamos dizer assim. E tudo isso é registrado, e a soma, né, de tudo que sai com a soma de tudo que entra, é feita aí uma matemática, e essa matemática, né, resultado dessa matemática é a balança comercial, né, o registro aí do que entra e o que sai, e essa balança comercial ela pode ser positiva ou negativa, né, a balança comercial positiva é quando entrou mais dinheiro, negativa quando saiu mais dinheiro. Nós temos aí toda essa operação que é bastante complexa, a empresa que quer exportar ou atuar nisso daí precisa obter uma autorização da Receita Federal para operar um sistema, né, que é comumente chamado de radar, né, você tem que usar o radar, em conjunto com o despachante aduaneiro, que faz toda, né, a documentação, enfim, é um segmento altamente burocrático aí, as importações e exportações. Bom, a política cambial, né, é aquela que vai determinar o preço dessa moeda, é a atuação do mercado que vai determinar se o dólar, né, ou o real, ou enfim, qualquer moeda valoriza ou desvaloriza. E a lógica também para a moeda é a mesma lógica que a gente já vem falando, que é a questão da oferta e demanda, né? Então, é a mesma lógica. Você tem muita procura pelo real, o que acontece? Muita procura, pouca oferta, o preço aumenta, o real valoriza. Agora, num outro cenário, né, vamos imaginar num cenário de crise econômica ou crise política, os agentes econômicos eles vão buscar mais dólar, vão investir mais em dólar, vão buscar mais ativos, né, precificados em dólar. Ou seja, toda vez que você busca mais em dólar, a quantidade de dólar vai ser a mesma. Então, o valor desse dólar aumenta, né, a lei da oferta e procura, também nesse mercado cambial. Então, basicamente, é essa lógica que o preço aumenta ou diminui, né? Então, é a fuga dos investidores, do mercado. O governo, ele tem reservas cambiais, né? Então, o governo, ele tem vamos imaginar assim, uma conta poupança, né? Para conseguir tentar estabilizar isso, né? Então, momentos aí de forte desaceleração ou de forte queda do real, o que o governo acaba fazendo? Ele entra como agente econômico, vai lá no mercado, né, de cambial e, né, imagine o governo vai lá e compra 5 bilhões de dólares, né, 5 bilhões de reais. Então, veja, aumentou a demanda, né? O governo brasileiro pega o dólar, que ele tem uma poupança, e vai lá e compra real. O que ele está fazendo? Ele está buscando real, a quantidade de real é a mesma, então aumenta a procura, a tendência do preço é aumentar, né? Então existe essa atuação, né, do governo aí, quando ele vê que a coisa vai estourar, né? Vamos imaginar que o preço do dinheiro vai estourar, o real vai estourar, então o governo vai lá e segura, faz esse equilíbrio. O que aconteceu com o governo Bolsonaro, né, o governo aí atual? O Paulo Guedes, ele tem uma lógica de que o dólar ele não deve ser artificialmente manipulado, né, o preço do dinheiro, do real em comparação ao dólar. Que o dólar tem que ser regulado pelo mercado e não por uma intervenção do governo. Então, o governo Bolsonaro, diferente do que foi o Temer e muito diferente do que foi Dilma e Lula, o governo Bolsonaro não está fazendo essas interferências, né? Então, o governo brasileiro simplesmente está deixando o real de acordo com o mercado, de acordo com a lógica de mercado. Ele não está fazendo essas injeções, né? O Estado brasileiro não está indo lá comprar o real para valorizar ele. Não, está deixando.
E aí qual é o problema? Né? A economia brasileira andando para trás, a crise política piorando esse cenário, automaticamente, né, o real, ninguém está querendo comprar real, está todo mundo querendo fazer o contrário, comprar dólar, e aí o real está caindo, está caindo, está caindo, muito embora, né, nos últimos meses deu uma atenuada, né, já chegou a 5,70 quase, e agora está 5,30, né, melhorou um pouquinho, mas ainda está no valor alto. Alguns, né, bancos fazem projeções sobre essa lógica, eles acreditam que, se não houver uma crise aguda, né, política no Brasil, a tendência é que ao final do ano chegue próximo a R$ 5, né, chegue próximo a R$ 5, porque, né, na cabeça dos investidores, a pandemia está no seu fim, né, muito embora, né, se prepare aí, porque já vão fechar Curitiba de novo, porque o número de casos está de novo estourando. Né? Então, enfim. Bom, essa política cambial, essa forma de conduzir, né, esse regime cambial, ele pode se dar de duas maneiras, na verdade três, né, porque a terceira via é o meio termo entre os dois. Então, assim, existe a possibilidade de atuar de uma forma fixa, em que o preço da moeda é fixado pelo Banco Central, pelo Estado, né, pelo governo brasileiro, que não é o caso do Brasil. Né? O Brasil ele deixa o câmbio se amoldar ao mercado, né, se amoldar ao mercado. Então, o contrário do regime fixo é o câmbio flutuante. Né? Então, é oferta e demanda. Se o mercado achar que o real não vale nada, que, né, o real vai cair, então o que acontece? Todo mundo quer se livrar do real, vai comprar dólar, o real vai para o buraco. Né? Então vejam que nós temos uma possibilidade de fixar o câmbio e uma outra possibilidade de não interferir em nada. Porém, existe um regime de câmbio híbrido. Né? Então aqui é a ideia de que o mercado vai sim moldar o valor da moeda, mas quando a coisa ficar muito extrema, né, muito desequilibrada, o Banco Central vai lá e faz essa intervenção, né, que é o modelo brasileiro. E aí tem duas formas desse modelo híbrido. Né, nós temos aí o regime de bandas cambiais e o regime de flutuação suja. Né, então, onde no segundo caso aqui, o Banco Central não tem nenhuma definição, ele age quando precisa, né? E bandas cambiais, o Banco Central estabelece uma cotação mínima, ou seja, ele deixa alguns parâmetros, a hora que bate naquele parâmetro, todo mundo já sabe que o banco vai intervir, né? Então é o de bandas cambiais, como se fossem trilhos, né? Deixa ali já pré-determinado quando ele vai atuar ou não. Já no regime de flutuação suja, né, o dirty float, ele atua quando ele achar que deve, não existe parâmetro, ele simplesmente resolve, vai lá e faz essa intervenção. Né? Então, o regime híbrido aí, que é o brasileiro, é o caso do brasileiro, o regime híbrido, e nós não temos, né, essa cotação mínima ou cotação máxima. Né? Então, a gente tem esse regime de flutuação suja. Né? O Banco Central não estabelece, claro que de forma expressa, né, ele não estabelece qual é o teto e qual é o mínimo que o real deve estar frente ao dólar. Né? Então, deixa flutuar, quando a coisa vai ficar muito ruim, ele vai lá e intervém. Então, nós temos aí a política cambial, né? Essa regra e essa ideia. Vocês estão me entendendo? Está tudo certo por enquanto? Tudo tranquilo? Então, vamos lá, né? Isso aí é economia, enfim, macroeconomia, de uma forma aí bastante geral, né, para vocês entenderem. Bom, esses regimes de câmbio, né, aqui tem uma tabelinha que vai demonstrar para vocês qual é a lógica, né, de cada regime. Então, aquilo, regime flutuante, né, o preço se forma como? É a lei da oferta e da demanda. Tem intervenção do Estado? Não tem. Qual é a principal vantagem? A autonomia da política econômica interna. Então, é a economia pura e simples. Qual é a desvantagem? Os preços podem oscilar muito. Então, não tem a ver com o dólar, mas
não diretamente, mas vamos pegar o exemplo aí dos caminhoneiros, né? Os caminhoneiros reclamavam muito que eles pegavam um frete daqui até o Rio Grande do Norte, quando saíam aqui em Curitiba, o preço do diesel é um, quando chegavam no Rio Grande do Norte era outro, né? E aí, como é que eu vou fazer o preço do frete se eu não sei qual é o preço da gasolina até eu chegar lá? Então, veja como é difícil, né? Então, é mais ou menos a lógica aqui, né? Como é que, quando o preço oscila muito, eu vou fazer um contrato com uma empresa internacional, uma importação, mas eu não sei qual vai ser o preço do dólar, né? Então, muitas vezes, né, essas empresas, elas fixam o valor, né? Então, vou fazer um contrato aqui de importação de, sei lá, seja celular, né? Mas eu vou fixar o câmbio, né? Então, lá no contrato, o que essas empresas fazem, né? O valor, né, do dólar vai ser, né, fixado em tantos reais, né? E aí usa aquilo, porque se deixar para a cotação do dia, aí você fica muito suscetível aí a ter que pagar muito mais ou até ganhar, né? Daí vira aquela coisa de mercado. Bom, o câmbio fixo, né? Quando é fixado por uma autoridade monetária, a intervenção é constante no preço para manter ele equilibrado. Vantagem é que isso tudo se torna estabilizado, né? Tudo previsível, você sabe exatamente qual é, mas, né, a política econômica do país acaba virando aí e atuando em função dessa questão cambial, né? E aí a gente tem o problema de todas as outras políticas, fiscal e monetária, terem que atuar em função da cambial, aí, porque o custo, né, Brasil não é igual ao custo americano, nem ao custo russo, nem ao chinês, né? Agora, a hora que você fixa o valor da moeda e equipara, os custos mudam, mas a moeda não, né? Então, existe esse problema também de precificação, né? Por isso que existe sempre essa volatilidade. Bom, aí os regimes híbridos, né, com intervenção pré-fixada ou intervenção aí sem nenhum parâmetro do Banco Central, né? Por que o Banco Central? Porque o Banco Central é a autoridade monetária e é a autoridade cambial no Brasil, é ele que faz esse tipo de intervenção. O Banco Central, agora, esse ano, por meio de uma lei, ele ganhou muito mais autonomia do governo, né? Então, antes, a atuação do Banco Central era muito pautada pelo interesse do governo, né? Do chefe do executivo, né? Do presidente da República. Agora, o Banco Central ele ganhou status aí de uma agência, né? De uma agência autônoma, ou seja, né? O Banco Central ele atua nessa política aqui não só para atender o interesse do governo, mas muito mais por questões técnicas de interesse da nação, né? Então, virou uma agência de Estado, e não de governo, que é uma coisa boa, né? Então, o presidente da República, ele interfere menos nesse Banco Central, e o Banco Central consegue atuar aí com um pouco mais de rigor técnico, né? Então, não é a vontade do presidente, não, é uma análise técnica que acaba sendo aí uma coisa boa para o país, né? Quando você toma uma decisão pautado por critérios técnicos e não por interesses de grupos políticos, né? Que é um grande problema aí no Estado brasileiro. Bom, Larissa, quer falar alguma coisa? Não? Só ativou o microfone. Então, eu vou desativar. Bom, vamos lá. Seguindo no slide, reservas internacionais, né? Então, as reservas internacionais, basicamente, é aquilo que eu falei, né? O Estado brasileiro, o Banco Central, ele possui reservas para atuar nesse mercado, para tentar sempre manter um certo equilíbrio e evitar os extremos, né? Então, o que é feito é injetado dinheiro, é comprado real ou comprado dólar, conforme a situação, vendido real, né, ou comprado dólar, para que a moeda, né, fique estabilizada, já que é essa lógica de regime de mercado, regime de capital flutuante, né? Então, nós temos aí essa atuação do Banco Central,
que vai se utilizar aí de reservas cambiais, né? Então, o Banco Central goza aí de uma vamos chamar de poupança, né? Que não é bem poupança, mas é uma reserva monetária para isso. Bom, e aí, né, já para a gente ir se encerrando, né, também a aula de hoje, vale a pena a gente mencionar um pouquinho aí sobre a dívida externa, né? Então, a dívida externa, ela se relaciona com a política cambial, né? Ela tem uma influência bem importante, porque aquilo, né? Quando um banco internacional empresta dinheiro para o Brasil, esse empréstimo vai ser em dólar, né? Então, vamos imaginar que você fez um empréstimo há 5 anos atrás, quando o dólar era R$3, né? O dólar era R$3. E aí você se comprometeu a devolver esse empréstimo, né, no prazo de 5 anos, aquele mesmo dólar, né, só que com juros e correção. Aí, de repente, né, chega em 2021, o dólar está 5,60, 5,50. Então, aquele mesmo dinheiro que você emprestou está muito mais caro para você devolver, né? Então, essa questão cambial, ela influencia também no aumento da dívida externa brasileira, né? Então, se o Brasil ele pega esse dinheiro em dólar, ele vai devolver em dólar, mas se o dólar valorizou 50% no meio tempo, né, o que acontece? O governo vai ter que devolver em dólar muito mais caro, né? Então, a gente tem um aumento da dívida externa também com esse problema cambial, né? Então, há um incremento só em razão dessa política aí. Claudemir fez uma pergunta? Ergueu a mão? Ô, professor, eu li aqui o slide, eu não sei se eu entendi bem, se eu me esclareço aí. Se uma empresa privada pega dólar emprestado de outro país, a responsabilidade é do governo também? Recai sobre o governo? Não. No caso de inadimplência ou coisa parecida? Não, empresa privada não, né? Empresa privada é o problema da empresa privada, né? O que existe são as empresas públicas, né? Então, vamos pegar aí as empresas, aqui a Petrobras é uma sociedade de economia mista, mas enfim, tem participação do governo, né? Então, o governo é o acionista da Petrobras. Se a Petrobras pega um empréstimo internacional e vai devolver com um valor muito maior, as ações da Petrobras caem, e aí o governo, que é um dos acionistas, vai ter um capital reduzido, né? O ativo, né? O valor da ação também é reduzido. Mas não, né? A empresa privada, se fizer aí um empréstimo de banco internacional, é ela que se vire. Claro que, né? E aí isso acaba gerando um problema para a economia brasileira, porque uma empresa vai lá e faz um empréstimo internacional e não paga. O que vai acontecer? Essa empresa vai ter problemas aí de receber dinheiro, enfim, ela vai ter dificuldades financeiras, no final das contas ela vai ser uma empresa deficitária e vai, né, acabar com o emprego e renda do trabalhador aqui no Brasil, né? Então, sempre tem, né, uma influência em cima do Estado brasileiro, mas não diretamente, né? O Brasil não é obrigado a intervir nessa situação. Diga, Claudemir. É que, na verdade, eu gosto muito de discutir política aqui entre família, mas não tem nada a ver com político o assunto aqui. Os empréstimos que foram feitos em épocas passadas, de governos anteriores, eles foram feitos através de empresa. E hoje toda a população responsabiliza o governo. É por isso que eu fiz a pergunta. Eu não consigo entender bem como é que funciona isso daí. Era só por curiosidade mesmo. Sim. O que existem são as estatais, né? Então, vamos pegar lá a Eletrobras, tem empresas aí a Telebrás, enfim, são empresas que aí sim são estatais, né? É do governo aquela empresa. E aí uma empresa do governo é dinheiro do governo. Se a empresa quebra, né? O que vai acontecer com uma empresa estatal que é deficitária? Vai ter que continuar pagando salário, vai ter que continuar mantendo o fornecedor, vai ter que continuar pagando suas dívidas.
E da onde vai vir esse dinheiro? Do dono da empresa. Quem é o dono da empresa é o Estado brasileiro, né? Então, isso é uma das grandes discussões que se coloca a ideia da privatização, né? Então, uma empresa que é deficitária, e aí, seja porque emprestou dinheiro e não pagou, seja porque a operação não é superavitária, na prática acaba sobrando para o governo, né? Porque é o governo que é o dono da empresa, então, senão o salário do funcionário vai ter que ser pago igual, né? A conta de luz vai ter que ser paga, né? A parte de fornecedor vai ter que ser pago também. Se a empresa não tem esse dinheiro, da onde que vem? Vem dos cofres públicos, e aí sim, né? Aí sobra para a população como um todo ter que pagar isso daí, né? Mas é aquilo, né? Tudo, né, em algum momento tem a sua ligação, claro que geralmente um fator influencia mais do que o outro, né? Mas economia é uma coisa só, né? Não tem como a gente pegar um pedaço, né, e dizer, ó, isso daqui é isolado, isso aqui não interfere em nada, não. É mais ou menos como no direito, né? Vocês estão começando aí no direito, vocês vão perceber, mas eu tenho direito do trabalho, direito criminal e direito de família e direito tributário. Tudo está ligado em algum momento, tudo vai ter alguma relação em algum ponto, tudo tem aí a sua conexão, porque o direito é um só, né? O direito é um só, o que a gente faz? A gente se especializa em disciplinas. A economia é mais ou menos a mesma coisa, né? Então, a economia aprofunda um aspecto, mas na prática está tudo ligado, né? Então, vamos pegar o exemplo aí do direito. Se você tem um contrato de trabalho, você ganha dinheiro, você tem aí a obrigação de recolher a parte previdenciária, né? Fazer o recolhimento previdenciário, você recebe dinheiro, você tem salário, você tem que pagar imposto de renda. Numa relação de trabalho pode ter o assédio moral, né, que pode ir para o direito criminal. Em razão desse assédio moral pode gerar aí um divórcio, né, pode gerar aí qualquer, enfim. Então vejam, aí vai para o direito de família. Então vejam, né, o mundo ele é conectado, né, as pessoas não são, elas não vivem num quadradinho só e só naquilo. Então tudo é conectado. E na economia a mesma coisa, né? A mesma lógica, e a gente tem essa grande conexão em todos os campos. Claro que um influencia mais diretamente, é mais fortemente vinculado, mas tudo tem sua vinculação. Bom, pessoal, esse aqui é o último slide, então, basicamente, por hoje é isso. Então, fiquem atentos aí que na próxima terça-feira a gente vai ter aquela atividade avaliativa, a gente vai ter, né, a nota de 30 pontos. Claro, para quem acertar e responder, né, a questão. Aí o resto, né, da nota vem da avaliação do segundo bimestre, que vai ser na semana de provas, lá na primeira semana de julho. Mas aí a gente vai falar mais para frente sobre ela. Tá bom, pessoal? Então, por hoje, basicamente é isso. Não sei se tem alguma dúvida, alguma questão. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três, nada. Então, vamos lá, né? Então, Tudo tranquilo. Lá no chat, se ninguém escreveu nada, boa noite. Então, boa noite. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite, professor.